Viva, muito boa noite. Hoje é segunda-feira e habitualmente cá estamos às 21 horas para levar até si o Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira vamos falar sobre os caminhos e desafios para os novos empreendedores em Angola. Que desafios é que têm estado a enfrentar? Quais as grandes dificuldades e o que é que os motiva a avançar para o empreendedorismo numa altura em que se fala de muitas dificuldades, mas muitos continuam a se manter neste mesmo mercado que é o nosso mercado angolano, com muitos desafios. São nossos convidados para a edição de hoje do Girassol Debate. Áurea Machado é CEO do Rei dos Porcos e da Fazenda de Suínos. Áurea, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, falar do empreendedorismo, principalmente os que vão começar. É um prazer enorme. Muito bem. Está também conosco Abdul Sachiepo, empreendedor e presidente da Associação das Organizações e Entidades de Investimento. Boa noite, Abdul, bem-vindo. Muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite e vamos aqui debater. Muito bem. À minha esquerda tenho Vacheron Thomas, que é assessor do Conselho de Administração do INAPEM. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Espero ter pronunciado corretamente o seu nome, não é? Vamos aprendendo. Não é comum. Claramente. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre interessante falar de empreendedorismo em Angola e foi acertado a escolha do INAPEM participar neste debate. Muito bem. E também António Feliciano Braça, é chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da AGT. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Capitango. Boa noite, colegas do painel e, portanto, telespectadores. Muito bem, eu quero começar pela Áurea, e porque somos todos cavalheiros, vamos cumprir isso, não é? Vamos começar pela Áurea, por saber, Áurea, para si, o que é que a motivou a avançar para a questão do empreendedorismo no mercado em que se diz que há muitos desafios? E assim, o objetivo principal foi a criação de postos de trabalho, não é? Nunca pensei em trabalhar para ninguém, então o grande objetivo foi criar postos de trabalho. E só levei avante e tenho continuado porque hoje desistir já não é a opção, mas temos encontrado muitos desafios e principalmente no ramo onde eu estou, não é? Que é a agricultura, mais propriamente a suinicultura, os desafios estão a ser cada vez maiores e é doloroso ver que pouco se fala, principalmente da suinicultura, e pouco está a se fazer. Ainda acredito que se pode fazer mais, porque o país precisa de ser autossuficiente em carne suína e pouco se fala. E o angolano até gosta desta carne, não é? Ama, o angolano ama carne suína. Muito bem. Abdul, o que é ser empreendedor em Angola? Como é que avança para este mundo? Na verdade, estou cá a representar uma associação, um colégio empresarial, e não deixo de ser empreendedor como qualquer angolano. Estou cá a representar um colégio porque decidimos que sozinhos não conseguimos atingir os níveis pretendidos. Então criamos esse colégio, que é a ASOI, é um colégio que tem como objetivo abordar sobre investimento, visto que o país tem abordado e falado muito sobre financiamento, então trouxemos uma roupagem diferenciada, uma roupagem de investimento. Decidimos, em particular, entrei para o segmento de empreendedorismo porque fui identificando oportunidades no mercado. E essas oportunidades podiam ser rentabilizadas, nem todas elas do ponto de vista financeiro, outras do ponto de vista social, comunitário. Então, foi assim que eu entrei para o associativismo e para o empreendedorismo e, aceitando convites de outras pessoas, estou a liderar esta organização. Muito bem. Thomas, o que é que os empreendedores que procuram o INAPEM vão lá fazer? O que é que normalmente, num primeiro momento de conversa, o que é que eles solicitam? Excelente. O tema hoje é quais são os caminhos que os empreendedores devem seguir, os novos empreendedores de Angola devem seguir. O primeiro caminho é o INAPEM. A princípio, partida. Primeiro, existe uma jornada do empreendedor, das MPMEs, dentro do INAPEM. O primeiro processo é a sensibilização. É ali onde o empreendedor, o futuro empreendedor, o empresário, encontra um conjunto de orientações do setor empresarial que pretende constituir, qual é o perfil do empresário, quais são as responsabilidades em constituir uma empresa
e qual é o trajeto e instituições que vão efetivamente estar interligados no seu percurso enquanto empresário, desde o INAPEM, o guichê para a construção de empresa, a AGT nas questões dos seus impostos e outras instituições existentes no país que efetivamente poderão ter um impacto nessa vida do empresário. No entanto, o primeiro passo do empresário ou do empreendedor dentro do INAPEM é a sensibilização. Depois de estar sensibilizado e consciente da necessidade de constituir uma empresa ou de ter um negócio, passa para a formalização. Aí onde entra o processo do INAPEM explicar a importância e os benefícios da formalização da atividade econômica através do guichê único de empresa e depois de estar formalizado, passa para o processo de formação, onde tem um pacote de formações, desde como iniciar uma empresa, como administrar a sua empresa, contabilidade básica para empresário, entender os números, o plano de negócio, saber sobre o fluxo de caixa, saber precificar o seu produto e outros temas relacionados ao marketing e tudo mais. Essa é uma jornada que sai desde sensibilização, formalização, pode ir para incubação ou aceleração, depois passa para a consultoria de gestão, a assistência técnica. Ou seja, é um processo longo. É um processo longo. Então, depois de passar nessa jornada do empresário, temos o último passo, que é o acesso ao financiamento. Ali sentimos que esse empresário está devidamente organizado, ou esse empreendedor organizado, aonde o seu perfil permite ou está com elegibilidade para nós encaminharmos a gestão financeira e aí merecer o apoio efetivamente. Nós vamos falar muito mais sobre essa questão dos financiamentos ou investimentos, certo. Como é que o INAPEM tem estado a mediar este processo todo. António Braça, no caso da AGT, o que é que os empreendedores vão lá buscar? E antes de começarmos, vocês falavam da questão de contabilista. É por aí onde começa esta relação do empreendedor com a AGT? A questão da contabilidade? Se permitir, devia fazer uma nota prévia sobre a temática. E por estamos aqui a falar do empreendedorismo, o termo empreendedor, portanto, apesar de ser um termo antigo, é agora que muito tem se falado. E a perspectiva histórica diz que este termo deriva do francês, do entrepreneur. Portanto, foi evidenciado num livro de um economista um economista francês, Richard Cantelou. E na altura, portanto, evidenciava alguém que tinha habilidades de ocorrer um risco. E aqui, portanto, nos dias atuais, dar nota de que um empreendedor é aquele que está vocacionado e pretende assumir um determinado risco. Portanto, o empreendedor como tal começou a ganhar notoriedade nos últimos anos, e aqui sobretudo no período da pandemia, quando muitos empregos começaram a ter taxas crescente de empregabilidade e, portanto, surgiu a necessidade de muitos adotarem outras fontes de sustentabilidade. E, aliás, o empreendedor é aquele que encontra soluções de aspectos inexistentes na população. E, particularmente, a instituição que represento, que é a Administração Geral Tributária, órgão superintendido do Ministério das Finanças, entidade que tem competências para propor e executar políticas tributárias, portanto, assegurar o seu integral cumprimento, rege-se por princípios tipificados em lei, e aqui particularmente o princípio da legalidade. Todo e qualquer pressuposto inerente ao processo da fiscalidade deverá estar em harmonia com a lei. Entretanto, o empreendedor, e tal como qualquer agente comercial, tem atributos que, do ponto de vista fiscal, devem cumprir com certas obrigações fiscais. E estas obrigações ocorrem nos diferentes segmentos ou níveis sobre o qual cada um dos empreendedores tiver, digamos, coletados. E aqui, particularmente, a questão que coloca, portanto, existe uma obrigatoriedade de ter contabilista a um determinado grupo do setor empresarial. E aqui, portanto, incide dos contribuintes coletados no regime geral do IVA e o regime geral do imposto industrial. Muito bem. Áurea, já aqui, e falava das motivações que a fizeram avançar para este mundo do empreendedorismo, criar empregos, foi sempre este o objetivo,
ou quis deixar de depender de outrem? E por esta altura, por exemplo, quantos empregos a Áurea já criou? Como é que está esse processo todo? E olhar para o princípio, a formalização toda da empresa, como é que foi? Até agora tenho sobre a minha tutela 100 pessoas, né? Tanto aqui como na fazenda no Ambo. Poderia ter mais, mas infelizmente as dificuldades que nós temos estado com um pé atrás em termos de investimentos e aumentar a quantidade de funcionários, porque o país está numa instabilidade tal que a gente, não conseguimos prever para além de 2, 3 meses. O meu objetivo, eu nunca trabalhei para outrem, então sempre trabalhei por conta própria, ou seja, comecei com a fazenda de suínos, como as coisas não estão bem tipificadas e leva mais tempo para fazer, como diz, até chegar o financiamento, até a gente chegar no processo que está hoje, levou muito tempo. Então, ao longo disso, fiz outras coisas, né, enquanto esperava, e hoje estou só simplesmente com a fazenda. Trabalhar, criar empresa, parece fácil. A gente, quando está a falar, parece basta ir ao guichê único, né? E a gente sai de lá com a empresa criada. Ou seja, a ponta do iceberg dos documentos, porque quando a gente abre a porta, por exemplo, para um restaurante, nós temos mais de 18 documentos. Eu acho que isso é muito complicado, ou seja, mesmo para os novos empreendedores, para a gente tentar que outras pessoas entrem, deve existir uma forma de diminuir esses documentos, que são bastante, são onerosos, são altos demais e a maior parte deles são anuais. A gente tem que renová-los anualmente. Então já viu onde é que é. Encontrou apoio, por exemplo, do INAPEM neste processo todo? Na altura que eu comecei, o INAPEM ainda não estava. Não era o INAPEM? Ainda não era o INAPEM. Isso foi há quanto tempo? Há 18 anos. Okay. Ainda não era o INAPEM. Então, as dificuldades ainda eram maiores. Agora, consegues encontrar mais apoio, né? O governo tem dado financiamentos, o INAPEM, como eu ouvi o Sr. Thomas a falar, tem formado as pessoas. Ou seja, há todo um bom processo para se começar. Mas desde que alguma burocracia precisa ser evitada. Ainda há muita burocracia para se tratar de documentos, ainda há muitos documentos desnecessários para abrir uma empresa. Por isso é que às vezes temos muitas empresas a operarem no ramo da ilegalidade, porque a quantidade de documentos que tem que se tratar para uma empresa estar a funcionar, nem todo mundo que começa vai ter dinheiro para começar certo. Então, há uma necessidade de se diminuir a quantidade de documentos, acho que é possível, ou baixar os preços de tratar os documentos, ou torná-los vitalícios. Alguma coisa tem que ser feita. O problema reside na morosidade no tratamento do documento, ou mesmo nos custos que o empreendedor tem com esse processo todo? Nos custos e na quantidade de documentos. São muitos documentos. Tu não tens noção, tu tens uma pasta com montes de documentos. São muitos documentos para tratar. São muitos documentos para a pessoa ter a empresa legalizada, e aquilo que falou o INAPEM, mas nem sempre mesmo o INAPEM tem tipificado. Por exemplo, se eu for ao INAPEM e perguntar para eu abrir uma fazenda, quais são os documentos? O INAPEM tem lá tudo. Se para eu abrir um salão, quais são os documentos? Porque não são só os documentos obrigatórios, depois temos as licenças. Essas parece que vão surgindo de tempo em tempo, tem sempre novas licenças para operar. Para tu teres uma noção, num país onde ainda falha a energia, nós temos que ter licença sobre grupo girador, sobre exploração de girador. Nós ainda temos que ter isso. Eu acho que é tão óbvio, não é? Que precisamos do girador, é tão óbvio que eu acho que é uma licença ou devia ser definitiva, porque ela é anual, tu todos os anos tens que ir lá renovar, ou seja, torna o processo de abertura de empresa e de atrair novos investidores ou novos empreendedores, torna o processo moroso, dificulta bastante. Estamos a falar, Abdu, e os senhores também podem contribuir, do processo burocrático. A minha visão é diferenciada, porque a SOI tem 3 pilares. Pesquisa, divulgação e eventos de investimento. E nós somos para que não se confunda a SOI, mas nem o que a IPEX faz, não. A SOI é uma associação, a IPEX é um organismo de tutela. E um dos nossos objetivos é fazer pesquisa sobre como investir, aonde investir.
A nossa visão é ligeiramente diferenciada pelo seguinte: quando acompanhamos algumas PMEs, pequenas e médias empresas, a abrir, o processo, pelo menos que eu tenho um conhecimento, há especialista para tudo, para que conste, os especialistas depois digam como é que funciona. O indivíduo pega a cópia do bilhete, se for casado precisa da cópia da esposa, vai até o guichê único, entrega o bilhete, depois recebe o certificado da admissibilidade, que é um processo que é feito, vou ainda processo, depois por tempo. O certificado da admissibilidade que diz a empresa XPTO não existe ou existe. Depois dali, volta a entregar o documento ao guichê, aí já recebe uma declaração, tem que saber qual é, depois os colegas vão dizer qual é, recebe a declaração, e depois da declaração vai receber vai passar já para a GT. É isso, vai receber, vai passar para a GT emite o NIF. Depois tem que ir à Segurança Social. A Segurança Social emite o documento de Segurança Social, depois pega-se o documento, vai a uma instituição financeira, que me lembro. Por exemplo, vocês, se percebemos, buscam investimentos. Não, nós divulgamos, nós não buscamos. Quem busca, nós divulgamos. Porque o que é que acontece? Onde os empreendedores podem encontrar investimento. Esse debate que estamos aqui a ter e outros é o que mais há. Mas é necessário que se divulgue o que é que está a fazer. Esse passo todo que eu estou aqui a citar, há 15, 20 anos, quando acompanhava algumas empresas, era muito mais moroso. Muito. Pelo tempo que a Áurea começou, era mesmo moroso. Hoje em dia temos algumas ferramentas como Simplifica e outros que têm reduzido. Alguns, e nós temos que apresentar o problema, como ele é, porque estamos aqui a falar para o público. Mas o problema não está muito identificado? Não, o problema está identificado, mas há necessidade de melhoria em quê? Por exemplo, a nível do sistema informático, há uma certa morosidade, mas comparando com outras realidades de outros países, ainda é mais fácil abrir uma empresa em Angola do que em outras partes. Nomeadamente por isso. Quero dar um exemplo. Vamos olhar o caso do Brasil. É muito mais fácil abrir uma empresa em Angola do que no Brasil. Mas o que a Áurea está até aqui a citar tem a ver com as licenças. Eu posso ter a minha empresa, a empresa está constituída, depois vou ir até a EGT, vai me dar a certidão de não devedor, vou à Segurança Social, vai me dar a certidão de não devedor, e depois tem a licença. A licença varia de setor para setor. Então, isso já é uma questão setorial. Imaginemos que eu quero uma licença de exploração mineira. Vou ter que me dirigir ao Ministério do Recursos Naturais, Petróleo, se eu quiser uma licença agrícola. Então, isso depende da sensibilidade do setor. Agora, a Constituição por si, eu acho que já não é tão difícil criar a empresa, mas o processo do licenciamento, isso é outra luta que depende do setor para setor. Ainda estamos a estudar. Mas criar uma empresa, não necessariamente ela esteja já a funcionar. Porque o objetivo aqui é que a empresa funcione. Aí já é outra questão. Porque há muitas empresas criadas agora. Porque se ele fica 2 anos nessa luta, 2, 3 anos na luta para legalizar ou criar a empresa como tal, até o dia em que receber a documentação já não tem dinheiro para investimento. Ou não tens dinheiro ou já não tens motivação, porque depois passa por essa parte. Criar a empresa é super rápido, a gente vai para o guichê único e sai de lá com a empresa criada. Mas depois tu precisas das licenças para poder funcionar. E essas licenças... Deixado acontecer. É importante perceber o caminho. O INAPEM já existe há 33 anos. No 28 de agosto, completamos 33 anos. O que significa, durante esse percurso, temos estado a apoiar e a fortalecer empreendedores e micro, pequenas e médias empresas. Claramente, é dos poucos institutos que têm presença nacional. Estamos fixamente nas 18 antigas províncias e agora para as 2, 3 províncias também. E com um projeto novo, que é o GAEL, que é o Gabinete de Apoio ao Empreendedor Local, que vai municipalizar os serviços do INAPEM, que significa, diariamente, o INAPEM tem estado a construir instrumentos para estar mais próximo do empreendedor. Quando nós falamos do caminho que os empreendedores devem seguir agora, um desses caminhos é começar a criar a cultura empreendedora, permitir que os empreendedores vão à busca de informação antes de darem o passo de constituição da empresa. Ainda está em falta essa literacia, este comportamento de pesquisa, esse comportamento de visita. Nós, no INAPEM, esperamos efetivamente que os empreendedores, empresários, e nós divulgamos isso com vários programas de acesso ao município sobre empreendedorismo, mas também esperamos que os empreendedores conscientes procurem o INAPEM e encontrarão este apoio. No quesito à constituição de empresas, hoje, efetivamente, o INAPEM, junto com o Guichê Único, tem estado a articular, porque apoiar as MPMEs tem que trabalhar diretamente com outros parceiros estratégicos, como
a AGT, como o Guichê Único de Empresa, e outras instituições, efetivamente, que emitem licenças para, efetivamente, facilitar o ambiente de negócio. Existiu, sim, no país, por uma questão de controle, facilidade e conhecimento das áreas de atuação, um conjunto burocrático para efetivamente acesso às licenças. Hoje tem estado a criar um conjunto também de estratégia para desburocratizar o acesso às licenças. Imaginamos que foi bem recentemente que houve isenções de certos alvarás para certas atividades econômicas que facilitam a abertura e a operacionalidade de empresas, das empresas, como também, efetivamente, esta orientação para o setor. É necessário que o empresário, ao formalizar uma empresa, há um conjunto de responsabilidades. Nós temos a Lei 30, a lei que aborda relativamente sobre as responsabilidades, os direitos das micro, pequenas e médias empresas. É necessário que nós começamos agora a levar para os novos empreendedores a necessidade de consultar os instrumentos jurídicos afetos à sua área de negócio. No entanto, o colega falava, se eu vou precisar fazer uma atividade no setor mineiro, eu preciso conhecer quais são os instrumentos para que não haja efetivamente no futuro surpresas quando lhe for solicitado determinados documentos durante a atividade. Mas então, não é exatamente. Penso que é exatamente esta preocupação que a Áurea levantava, o processo todo. Ou seja, eu tenho uma empresa que é prestação de serviços e por aí fora. Exato. Mas nos vários serviços tenho que ir à busca de licenças. Não tem como o INAPEM, e depois também ouvir aqui a AGT, encontrar uma forma de como que harmonizar, encontrar um caminho mais fácil para o tratamento destas licenças, porque ela tem 3 serviços ou 4, por exemplo, e vai no Ministério Y, no Ministério tal, e depois esse processo todo não é que torna a questão toda burocrática e complica a vida do empreendedor? Não e sim. Há uma necessidade cuidada para o governo saber que tipo de empresa e que tipo de soluções se vai colocar no mercado. A colega atua, por exemplo, no setor de suínos. É uma área muito sensível. Não se pode romantizar alguém que vai produzir suínos e vai levar a carne suína sem ter devidamente um controle sanitário adequado, porque afeta a segurança alimentar. E precisa ter um acompanhamento específico, licença específica, afeta a atividade que está a atuar. Então, há um nível de responsabilidade do empresário também ter essa sensibilidade. É normal, queremos empreender, falta esta solução no município, no país, mas é preciso que haja essa responsabilidade pública de ter um controle específico do negócio. Aí não vamos harmonizar uma licença de produção pecuária com uma licença petrolífera, com uma licença de uma cantina. É preciso haver são setores diferentes, com atuação diferente e um controle específico que deve ser feito para o bem do cidadão, o cliente que vai à busca dessa solução. Vamos efetivamente, com o tempo, isto está a acontecer, vários instrumentos vão ser criados para facilitar que o empresário tenha acesso a essas licenças, tenha acesso à informação, mas é necessário não é execuível harmonizar as licenças. Então, é preciso só reduzir a burocracia de certas licenças. Este vamos é para quando? O vamos é um processo. Já estamos efetivamente a levar esse aspecto. Um aspecto interessante, por exemplo, que o INAPEM está a desenhar agora, nós temos a classificação das empresas e a certificação das empresas que têm o benefício fiscal. Por exemplo, agora com o Guichê Único de Empresa, no ato da constituição de empresa, já vai estar classificado se micro, pequena, média ou grande empresa. Então, essas medidas vão ser implementadas em resposta à demanda que se vai receber a nível nacional sobre o comportamento e as necessidades e constantes reclamações dos empreendedores. Antônio Bração, no caso da AGT, como é que entra aqui para facilitar a vida do empreendedor? Perfeito. Capitão, permita dizer que as políticas tributárias estão aliadas às políticas do governo. E aqui, concretamente, o Projeto Angola 2050, nela incorporado o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 e consolida com a Estratégia Nacional de Empreendedorismo. E esta tem como fito empreender, dotar de capacidade os grupos vulneráveis, aqui sobretudo as mulheres, as pessoas dotadas de deficiências físicas e os jovens. Não obstante a isto, devo dar nota de que isto é inequívoco que a Administração Geral Tributária, no âmbito do processo de simplificação,
é das instituições públicas com 3 passos à frente em relação às outras, sem desprimor as outras instituições. Entre a Administração Geral Tributária e o contribuinte, versa sobre maior comodidade no processo de liquidação e pagamento de impostos. Desde o ano 2011, que a Administração Geral Tributária tem feito um conjunto de investimento forte para simplificar este processo, e aqui o processo tributário. Mas as questões que se levantam é António, que... falava de uma estratégia nacional de empreendedorismo. Sim. Dentro desta estratégia existe algum mecanismo fiscal, no caso, que é a vossa área de atuação, para facilitar, fazer com que o empreendedor, os novos empreendedores, no caso, consigam se afirmar no mercado? Claramente que temos. Portanto, temos, e se calhar o INAPEM fará com maior referência, mas como são pressupostos fiscais, qualquer empreendedor poderá, no âmbito do exercício das suas atividades, estar beneficiado portanto, do incentivo fiscal. Portanto, no âmbito da lei das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, há uma segmentação, distribuição de empreendedor por categoria, desde as micros, pequenas e médias empresas, e em função da sua localidade, número de trabalhador e volume de faturação, portanto, há determinados incentivos fiscais. Realço aqui que são políticas do governo, não políticas da Administração Geral Tributária, até porque Cabe a ter implementado. Consolidar, porque os benefícios fiscais a priori são despesas para o Estado. É claro que o Estado, ao elaborar um orçamento geral do Estado, portanto, tem como fito garantir a estabilidade e o bem-estar comum. Não obstante a isto, o Estado por si só não consegue prover o suficiente para garantir essa estabilidade e, por via dos benefícios fiscais, acabamos por garantir a empregabilidade, o fomento ao empreendedorismo, a elevação dos níveis de potenciação de produção e até, portanto, de rendimentos que têm uma contrapartida em sede do processo de arrecadação de receita. Mas a questão que me coloca, realce que sim, a Administração Geral Tributária, nesse aspecto, qualquer microempreendedor que quiser investir tem maior facilidade. No seu conforto de casa poderá acessar, digamos, obter um número... portanto, no âmbito da interoperabilidade, exato. Portanto, a constituição de qualquer empresa já é feita 100% de forma digital. Portanto, há um serviço que comunica com diferentes órgãos, sobretudo públicos, para consolidar a criação de uma determinada empresa. Um aspecto importante que nós verificamos atualmente e que tem criado ruído, e aqui especificamente com a Administração Geral Tributária, é o facto de que, em sede dos impostos, os impostos nascem e morrem. Os impostos nascem com a incidência e morrem com a cobrança ou liquidação. Muitas empresas, no âmbito do processo de fomento ao empreendedorismo, e aqui, sobretudo, as várias políticas públicas tendentes a fomentar, a incentivar ao crédito e não só, os microempreendedores abrem as suas empresas, e disse aqui a Áurea, desculpe o termo, que não obstante este processo ainda deixou de ser burocrático, é importante que os diferentes órgãos estejam aliados ao processo de consolidação das empresas. E os empreendedores, após a criação da empresa, não obtendo vantagens... Só para furtar não digo. É o que eu digo que, portanto, e neste aspecto a Administração Geral Tributária tem trabalhado através do Plano Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. Portanto, estamos a trabalhar para a elevação dos níveis de literacia fiscal. Não furtam-se, mas há muitos incumpridores, é isso? Muitos por desconhecimento que não desonera a assumir as suas próprias responsabilidades tributárias. O que ocorre é que o empreendedor abre a empresa, não obtém o input necessário para dar sequência ao seu negócio e simplesmente, portanto, abandona o processo da empresa que a priori foi constituído. Eu falei aqui do início da criação de uma empresa que, nos termos da lei, na Administração Geral Tributária começa com a criação do número de identificação fiscal. Para todos os efeitos, uma empresa criada o número de identificação fiscal para a Administração Geral Tributária, como esta empresa estivesse a exercer as suas atividades. Há um conjunto de responsabilidades tributárias que são imputadas àquele que constituiu a empresa.
Imagine, o empreendedor criou a empresa, não está a cumprir com as suas obrigações tributárias e depois de um determinado período é confrontado com a Administração Geral Tributária de que deve honrar com os seus compromissos. É o que dizia a Áurea E aqui, desculpe-lhe cortar... quando falava da questão de até já criou a empresa, mas não está a atuar. Exatamente. Todavia já tem essa responsabilidade Já fiscal. tens essa responsabilidade, mas a pessoa, às vezes, a criação de uma Já tem empresa dívida, né? começa com um sonho, mas já está a dizer que já tem dívida. A empresa já nasce com dívida. Já nasce com dívida. Bem, não é muito esta visão da dívida. Eu acho que aí podia-se repensar que o pagamento de imposto devia estar associado à abertura da empresa, porque criar a empresa é uma coisa, agora começar a atividade... Econômica, outra. Pois, começar O que ocorre atividade... em sede da Administração Geral Tributária, sem desprimor o que está a dizer e percebe perfeitamente, o que nós aconselhamos aos empreendedores é, criou a empresa, não há pressuposto para dar sequência ao negócio, deve comunicar à Administração Geral Tributária de que não tem exercício das atividades. E nós, em sede da Administração Geral Tributária, há um processo de suspensão temporária do número de identificação fiscal ao exercício da atividade. Quando reunido as condições, o mesmo poderá voltar a contactar a Administração Geral Tributária, solicitar, portanto, o reinício do exercício das suas atividades. Aliás, imagine uma sociedade em que todos criam uma empresa e nem sequer comunicam à Administração Geral Tributária de que, por qualquer motivo, encerrou ou deixou de exercer. Portanto, estaríamos a dar abertura a muitos oportunistas, que não é o caso da Áurea, até porque cumpre regularmente as obrigações tributárias, portanto, adotarem práticas que lesam os interesses dos Estados aqui, sobretudo o planeamento e gestão fiscal abusiva. Ok, Áurea e também o Abdu, e começo por si, Abdu, o que é que os empreendedores, quando vão, por exemplo, à procura da associação, para perceber este mecanismo todo de busca de investimentos, o que é que eles normalmente apresentam em termos de preocupações e a associação como é que orienta neste sentido? De forma objetiva, é o que a Áurea disse bem, o empreendedor tem um sonho e nós temos que criar aqui uma baliza. Empreendedor, empresário, comerciante. Porque mesmo não tendo uma empresa, pode ser empreendedor. Pode, por causa da questão de reinventar-se. Tanto pela definição que foi aqui apresentada, que tem de origem francesa, que significa ação, empreendedor é que age, tanto quando eu disse ao princípio que, como todo angolano, a maior parte do angolano somos empreendedores. As senhoras da Zunga, como nós chamamos, são empreendedoras. A nossa economia, sou uma parte, a nossa economia tem um peso informal muito elevado. Ou seja, nós temos mais de 60% da nossa economia alocada ao setor informal. E esse setor gera mais de 2,4 bilhões de dólares, fonte Jornal de Angola. Então, essa comunidade toda é uma comunidade empreendedora. Então, tem que saber o que é que ele é, se ele é empreendedor ou se vai ser empresário. Enquanto empreendedor, tem as suas responsabilidades, inclusive responsabilidade fiscal, que não são tão agravadas. Se eu for empreendedor, posso ser consultor, vou para a GT, depois não sei qual é o processo, desculpa, o colega da GT vai dizer qual é, apresento a minha responsabilidade cada vez que exerço uma atividade comercial, declaro. É diferente da área que é empresária. As responsabilidades já são mais acrescidas, então a prioridade é saber o que é, mas tem mesmo que saber. E para saber existem mecanismos. Passa por uma incubação de negócios, passa por uma aceleração de negócios, vai à procura de consultoria. Então, criar uma empresa é algo muito sério, porque estamos a criar um organismo com personalidade jurídica, que podemos ser responsabilizados civil e criminalmente. Mas é o que foi dito agora, por isso é que se calhar tem a questão da literacia, é que as pessoas cometem sem saber. Em suma, quando as pessoas vêm ter conosco, nós perguntamos o que é que quer. Porque eu, para ser um investidor, não preciso necessariamente ser uma empresa. Imaginemos que eu tenho uma poupança ao longo da vida toda, uma vida digna, consiga ter uma poupança de 1 milhão de kwanza. 1 milhão de kwanza, o que é que eu vou fazer? Vou investir. Não vai recorrer a só, e como é que eu faço? O que é que vai ser? Vai ser empresário ou vai ser um empreendedor? Investidor. Não? O empreendedor, o investidor. Então, empreender é exatamente isto. Nós direcionamos as pessoas de acordo às instituições e temos que mapear. Temos feito um trabalho muito bom
de mapear as nossas instituições, aonde estão, onde vão. Há um documento muito útil que chama-se o mapa Sustentável de Investimento. É um documento, acredito eu, que seja da IPEX, que tem a nossa estrutura de investimento. Eu quero investir no setor agrícola. Qual é o retorno esperado? O documento está lá. É um documento público, não tem cá os números, mas vou só especular. Imaginemos que eu quero investir no setor agrícola. Aí já diz, para Angola o retorno é de aproximadamente, estou só a especular, é de aproximadamente 60%. Se mentir, a Áurea vai corrigir. Ainda como são dados, já só estou aqui a especular. Então, já temos aqui ferramentas identificadas, mas essas ferramentas têm que ser divulgadas. E vamos ser sinceros, qual é o estado da nossa economia? Nós temos que identificar o problema. Qual é o estado da nossa economia? Qual é o estado de informação e divulgação que nós temos? A nossa polarização. Nós somos muitos, somos quantos em Angola? Ainda não chegamos nos 40 milhões de habitantes por todo o país. Só a cidade de São Paulo são mais de 44 milhões de habitantes. Só São Paulo. Então, sem contar com o nível acadêmico que nós temos, os dados são publicados. Então, temos aqui muitas questões que nós tentamos orientar a sociedade no melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Decida o que é que vai ser, mas saiba bem antes de se introduzir nesse setor. É a questão da preparação que o empreendedor precisa ter. Nós já vamos avançar para outras questões, olhando ainda para os desafios e caminhos para os empreendedores em Angola. Precisamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. É uma questão de minutos. Cá estamos de regresso para mais uma edição do Girassol Debate, a segunda parte deste programa. Hoje estamos a falar sobre os caminhos e desafios para os novos empreendedores em Angola e estão connosco empreendedores, no caso empresários e também o INAPEM e ainda a AGT. Abdul, não sei se terminou o que estava a falar, se sim, podemos passar a palavra podemos agora. Passar para... Áurea, para olharmos, por exemplo, para... E falávamos dessa questão, dessa relação empresários, empreendedores, INAPEM e AGT. Como é que vocês olham para esta relação? No caso, por exemplo, da AGT, uma das grandes preocupações e que reclama-se todos os dias é a questão dos impostos. O que se diz, o que os empresários dizem é que a carga fiscal é muito alta. A carga fiscal é altíssima. Eu vou para a suinicultura. Para tu teres uma noção, há um imposto que pouco se fala, que é o imposto predial sobre a detenção. Ele está aproximadamente 10 mil kwanzas por hectare. Num país onde se quer diminuir a fome, onde quer-se melhorar a quantidade de produtos produzidos do campo, tu começares com uma suinicultura e tu já pagas 10 mil kwanzas por hectare, é surreal. Se nós estivermos a falar de 1.000 hectares, tu estás a falar de 10 milhões de kwanzas por ano. Quem tem este valor? Quanto mais imposto, quanto mais custos nós tivermos, isso é imputado ao custo do produto. Ou seja, hoje, eu para dizer a uma pessoa começa na suinicultura, eu não tenho moral para isso, sabendo que estamos a pagar 10 mil kwanzas por hectare e quase ninguém fala. Agora, a pergunta que não quer calar é, por que ninguém fala desse imposto tão alto? Será que há desconhecimento? Será que não se está a pagar? O que é que se está a passar? Porque imagina, 1.000 hectares são 10 milhões de kwanzas. 20 mil hectares, quanto é que se paga? Acreditamos que na classificação das empresas, das micro, pequenas e médias empresas, a tributação varia de acordo com a dimensão, número de colaboradores. Mas o hectare não. Mas quem vai produzir 1.000 hectares já não é uma microempresa.
Não é o microempreendedor, não é que está a começar agora e vai começar com 1.000 hectares. Então, há essa estratégia. Mas ele herdou a terra, Mas se por tu exemplo. pensa, Mas não precisa explorar os Terra e 1.000, quero- mas não precisa Sim, explorar os não, 1.000 mas tu hectares. pensa, como é que a gente vai diminuir, imagina, já pouco se fala da lei da oferta e da procura. Exato. Como é que tu vais diminuir o preço do feijão se não produzir, se vais produzir em 100 hectares, se vai produzir uma coisa mínima? Tu precisas, para produzir, quando se está a falar de produção nacional, a gente precisa de muitos hectares, a gente precisa não tem como fazer em poucos hectares, senão não se consegue diminuir a fome. Sim, mas nós temos aqui o nível dos empresários de acordo com a sua capacidade de investimento inicial. Há uma responsabilização, uma responsabilidade do empresário. Nós estamos aqui a falar caminho dos empreendedores. É possível empreender de forma escalável na medida do teu esforço de investimento e de retorno e um crescimento gradual. Nós desenvolvemos um hábito em Angola e que precisa ser combatido, é o crescer rápido, o crescer grande. Quem é que desenvolveu isso? Mas o problema é se tu não crescer de quem é a rápido, não culpa de- crescer grande. Pensa, vamos falar sobre suinicultura. Exato. Hoje, se tu começares com 20 animais, quando é que tu vais ser autossuficiente? Quando é que vamos poder Mas diminuir? é preciso Há a incentivos, experiência. por exemplo, na sua área, tem encontrado incentivos para fazer crescer o negócio? Há incentivos, mas as pessoas não têm conhecimento do negócio. Eu ouço, pelo menos, os financiamentos a dizerem que vão dar um período de carência de 9 meses na suinicultura. É impossível. Então, tu compras um animal, ele leva 8 meses. Imagina que eu compro um animal com 30 dias. Ele leva mais 8 meses até entrar em produção. Exato. Estamos a falar 9 meses. Depois ele leva 3 meses para ficar prenha até parir. E depois tu tens, com uma boa alimentação, tu tens mais 6 meses para aquele animal ir para o abate. Contaram? Isso não dá menos do que 2 anos. Imagina, E aí alguém não vem obstante a isso, não obstante ao que partilha, que é empresário do setor, nós ainda, como INAPEM, temos debatido efetivamente com a instrução necessária do investimento. Imagina, eu não posso produzir mais do que eu consigo armazenar, mais do que eu consigo comercializar e mais do que eu consigo transportar. Porque o setor que eu estou a atuar é um setor que os produtos são perecíveis. Então, eu não vou produzir 100 hectares sem saber aonde eu vou escoar os 100 hectares, esperar após a produção e começar a procurar clientes. Então, há um princípio de orientação e instrução que o empresário atual, o novo empreendedor, precisa começar com a sua capacidade de resposta. Eu vou começar com 1 hectare de produção, porque eu consigo estocar a produção de 1 hectare, eu consigo alugar um frete para tirar a minha produção, da minha zona de produção, para o meu cliente final. Então, na medida em que eu vou crescendo, gradualmente, eu vou aumentar os hectares. Posso sair de 1 hectare a 10 hectares e depois para 1.000 hectares. Isso não interrompe a necessidade de olharmos nos benefícios fiscais, mas efetivamente, para uma atuação atual, para não desincentivar novos empreendedores em Angola, nós temos que começar agora a abordar que é preciso começar gradual, que é preciso buscar orientação. Quando eu tenho um sonho de empreender, este sonho deve, a posterior, estar numa base de orientação sólida. O que acontece? É o sonho de abrir uma boutique, por exemplo. É um sonho, eu posso ir no mercado, posso comprar as coisas, eu posso alugar um espaço, tudo na informalidade. O sucesso desse negócio vai estar atrelado em alguns passos que devem ser cumpridos, seja no princípio ou posterior. Ok. António, nessa questão e na questão dos impostos propriamente dito, que é a preocupação da Áurea, deixa-me só acrescentar, se não, por exemplo, no caso da Áurea, que é da agricultura, a terra, o espaço em que não está a ser produzido também fica muito mais caro para o bolso do empreendedor, do empresário. Bem, Também tem de pagar. e nós como estamos mais a caro. falar do caminho do empreendedor, uma nota importante. Mas é mais caro ou não? Não, bem, respondesse diretamente acabaria por influenciar a opinião. É importante Exato. fazermos uma nota prévia para percebermos, né? E como estamos a falar do empreendedorismo, e por natureza os empreendedores são economistas. E o empreendedorismo é também pragmatismo, não? Claramente, Então exato. vamos para lá. Que é o pragmatismo. O que está a ocorrer é Para que estamos facilitar o entendimento de quem nos a está a relacionar. A nível do nosso sistema fiscal, nós temos várias categorias de impostos. Temos impostos sobre a propriedade, sobre o rendimento, sobre o consumo. E quando estamos a falar do imposto sobre a propriedade, encontramos o imposto predial, em que a hermenêutica tributária, portanto, tem uma incidência objetiva, ou seja, o objeto é a terra. Portanto, todos aqueles que têm uma determinada terra, por hectare explorado, vão, portanto, pagar 10.397, salvo erro. Entretanto, sobre o rendimento do exercício de atividades, no final do exercício, a Áurea
vendeu e teve receita de 100, mas, entretanto, também tem alguns custos. Paga salário, transporte, e estávamos a conversar previamente ao programa. E eu conheço muito bem a localização do estabelecimento da Áurea e no princípio perguntei se havia de acesso, teve condições, se já tem a questão da eletricidade e ela disse que não, continua dos mesmos termos, há perspectiva de Mas está a pagar. Entretanto, suporta determinados custos, como energia, transporte. Mas está em dívida convosco, Áurea. Estes custos concorrem para a redução dos proveitos que teve, as vendas. Portanto, a Áurea, se no final do exercício tiver mais custos que proveitos, ela não vai pagar o imposto industrial. Portanto, porque é sempre deduzido das vendas os seus custos. E o Estado tem um conjunto de políticas. No princípio, eu disse que as políticas fiscais ou tributárias estão aliadas às políticas do governo. O setor primário da economia, é o setor onde está a Áurea, é um setor privilegiado. Não obstante aos incentivos do ponto de vista financeiro que recebe anualmente, e nós sabemos que sempre que há uma aprovação do Orçamento Geral do Estado, existem instituições financeiras, e aqui com destaque o BDA, o FAD, a FRAC, o PAC, um conjunto de políticas muito segmentadas no setor primário, com fito de dotá-las de inputs para desenvolver. Porque o Estado entende que este setor, e no futuro próximo, o Estado pretende atingir a autossuficiência. E a autossuficiência aqui alimentar não será consolidada se, de facto, o Estado não olhar com olhos de ver o setor desenvolvido pela Áurea. E em sede do imposto industrial, a Áurea pode aqui dizer que tem uma taxa que é quase menos da metade que outros empreendedores pagam, porque o Estado entende que é um setor privilegiado e deve ser muito acariciado. Então, aqui a Administração Geral Tributária, aliada às políticas do governo, consolida este processo de ter uma maior e melhor relação com o contribuinte e, sobretudo, consolidar os incentivos que lhes são dados do ponto de vista tributário. Abdu, Áurea e os senhores, mas particularmente aqui, que são os privados, que são os empresários, e o António ajudava-nos a instância a citar uma série de instituições, o INAPEM, as instituições financeiras. Existem muitas instituições, mas os empresários continuam a reclamar dos mesmos problemas. Onde é que está o problema? Está no passar do discurso à prática? Antes de responder, se me permite essa pergunta, vou só voltar para a questão levantada para a Áurea, que particularmente desconhecia esse tipo de tributação sobre a terra. O que eu sei, quando estudava essa matéria, porque eu acabo de vir nessa vertente, o imposto predial tinha algumas isenções. Instituições religiosas, pelo que eu saiba, tinham isenções, depois a AGT diga-me, e todo investimento ou patrimônio até 3 milhões de kwanzas imóveis, até 3 milhões de kwanzas também tinham isenções. E isto acaba por para nós, setor privado, ser aqui um motivo de chamada de atenção. Esse setor em particular da suinicultura é dado por matrizes, acho que esse é o tema, né? A matriz dos porquinhos, por assim dizer, vulgo o termo. É um setor por volume, tem que se produzir muito para ter rentabilidade. Eu acho que uma solução, porque eu gosto de olhar assim, e essa é a política da soja. Problema, solução? Não, a soja tem uma política muito interessante. Nós gostamos dos problemas, trazemos mesmo à mesa, mas por cada problema tem que sair 3 soluções. Então, vou trazer uma solução, seria uma nota de fundamentação por parte do setor privado, em particular as associações de suinicultura, com um fundamento, vou falar de suinicultura em particular, da questão da terra, com uma fundamentação do porquê de não ter uma isenção. Em tempos teve uma reunião muito interessante em que se abordou porquê que foi da equipe econômica, por que só o setor produtivo / agricultura é que tem isenções e o setor formativo não tem isenções? Se também contribui para a redução da pobreza. Então, uma solução a ser apresentada é esta, porque nós, enquanto membros da mesma família Angola, temos que apresentar as soluções. O que acontece é que muitas vezes ficamos, com todo respeito pelos debates, pela teoria, e ninguém vai, escreve um documento e manda. Então, eu acho que uma solução a ser apresentada é esta em relação ao tema. Em relação à pergunta que me foi feita a nós sobre se ainda há
como é que está o setor financeiro. Durante algum É tempo... mais discurso do que prática, como é que estamos nesse sentido? Eu diria que a falta de conhecimento e aqui nós estamos ainda a pecar muito na questão de mais divulgação. Disse anteriormente, nós temos que contextualizar. Angola é feita por quem? Por angolanos. Como é que é feita a distribuição da informação no Revungo, quando com o banco? Como é que é feita esta... Ou seja, os financiamentos estão lá, isso nós sabemos. Os financiamentos estão lá, as linhas de financiamento estão disponíveis, mas será que o empresário do Revungo é realmente um empresário ou será que ele ainda é um empreendedor? Nós temos cooperativas, temos casos, temos cooperativas que ainda estão a trabalhar na informalidade, não ilegalidade. Informalidade, 50, 100 pessoas se juntam, criam uma pseudo-cooperativa porque ainda não estão legalizados, uma cooperativa agrícola, imaginemos que produzam 1.000, 5.000 hectares. Eles até podem ter a melhor das intenções, mas como é que depois vai-se atrás das demais situações? Então, eu acho que o que está a faltar aqui, é uma opinião particular, é se calhar uma maior divulgação e uma maior preparação por parte do empresariado. Essa é uma visão particular, não sei se... Áurea, qual é o seu pensamento quanto à questão do discurso e à prática? E depois também lhe pergunto, por exemplo, na relação com os bancos. Já encontrou bancários ou banqueiros que entendem, por exemplo, do campo? Para facilitar essa... Eu, por mim, há muito discurso e pouca prática. Lamento ter que dizer isso. Há muito discurso. No discurso parece tudo bem bonito, né? Na teoria tudo é bonito. Nós estamos a viver uma fase em que somos muito teóricos e pouco se desconhece a prática. Porque quando se vai na prática, a maior parte da teoria que a gente cria na nossa cabeça, ela não é aplicável. É aquilo que eu dizia e que tu disseste bem dito, que há setores que, se não for por volume, ele não compensa. Se não for por volume, não compensa. Então, ainda que um suinicultor quiser me dizer, eu vou começar com 10 porquinhos num espacinho pequenininho, ele vai estar a gastar tempo e dinheiro, porque a alimentação dos suínos é uma coisa extremamente cara, o custo é muito dispendioso e em 10 porcos, quando é que ele vai vender? Ou seja, nunca, ele vai continuar a gastar dinheiro. Outro que vocês diziam é, na prática, não criar empresa enquanto não estiver bem legalizado. Só que nós vivemos num mundo onde a falta de emprego é muito grande e as pessoas veem a oportunidade de criação de empresas como uma forma de sair desse desemprego. Então, a gente precisa repensar a forma de taxar esses novos empreendedores e a gente precisa de ver uma forma que muitas das vezes nós, como empresários, eu nem vou dizer grande, porque também não sou grande, ainda tenho muita coisa para chegar na grandeza, que às vezes nós queremos ajudar essas cooperativas, mas eles têm medo de ir à AGT para fazer uma fatura. E eu estou no regime do IVA, eu não posso comprar sem fatura, porque senão eu é que sou taxada pelo IVA. As pessoas têm medo de ir à AGT. A AGT precisa se despir dessa camisa de força que aparentemente as pessoas veem e começar a se aliar os pequenos empresários, os que estão a começar agora, os que ainda não criaram empresa, mas que querem vender a empresas que já funcionam, porque há 2 anos atrás faltou milho e eu vi-me obrigada a ir para a praça. Vi-me obrigada a ir para a praça. Só que chegado na praça, ninguém faz fatura. Todo mundo tem medo da AGT, ninguém quer ir à AGT. Então, já viu o que é que foi? Foi um ano, para mim, assim, uma coisa que tive que fazer das tripas coração para conseguir, primeiro, que eles criassem conta bancária, que eles conseguissem ir até a AGT. Eu tive que dizer a eles que eu ia pagar o 1%, seja lá que fosse, que o valor deles não ia. Eu tive que assumir uma série de riscos, porque as pessoas têm medo da AGT. Agora, devemos pensar, por que as pessoas têm medo da AGT? Se a gente tem que nos aliar à AGT, porque para termos financiamento, temos que pagar imposto, porque é a primeira coisa que pedem. Certidão de não devedor. Então, se você não criar imposto... Camisa de força? Não, não entendas essa abordagem da Áurea como uma crítica à AGT. Não é uma crítica. Os pressupostos legais para... Quem está em casa, eu aqui faço perguntas. Né? Eu estou a tomar estou a dizer as minhas dores. Né? Exatamente, e percebe-se perfeitamente. Que a Áurea são um exemplo as minhas dos muitos dores. Que temos então, no mas estou aqui a dar acho que eu estou a falar para todo mundo que a Áurea está a sempre... dizer não é uma crítica como tal. E disse muito bem que, do ponto de vista legal, essas incongruências que existem no processo de aquisição de inputs necessários aos informais, já há um pressuposto normativo que estabelece isso, há um regime de autofaturação. Isto está estabelecido.
Mas quem conhece isso? Não, é aí onde Quando eu vou chegar. conhece? Portanto, no fundo, a Áurea levanta a questão de que ainda há alguns empreendedores ou agentes que exercem atividades na informalidade que têm este impasse de ter acesso aos serviços da Administração Geral Tributária. Na hora diz E mesmo medo, não é impasse. Diz mesmo Medo. Bem, medo- E depois Tem medo de vocês, chegar à GT. Bem, vocês pedem que as pessoas tenham e-mail, Exato. uma Deixa pessoa eu permitir. semi-analfabeta. é aí onde eu vou chegar. Este medo que a Áurea diz, que nós entendemos que não é medo, a AGT está a combater com um processo que nós chamamos de Plano Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. Todos os dias, técnicos da AGT, mas todos os dias mesmo, saem às ruas, vão a esses mercados informais, portanto, sensibilizam as pessoas da importância e necessidade de formalizarem suas atividades, para que, de facto, esse medo que a Áurea diz saia dos contribuintes. Porque imagina a Áurea que tem desejo de comprar um empreendedor e ela não reúne os requisitos necessários para que possa adquirir os seus produtos, porque, de facto, ela também tem que incorporar esses documentos no escopo da sua contabilidade para, no final do exercício ou num ato expeditivo, apresentar à Administração Geral Tributária. Portanto, a AGT, de facto, tem feito esse trabalho através do Plano Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. Há sensivelmente um ano, a Administração Geral Tributária traçou nos seus objetivos estratégicos um projeto que nós chamamos de Operação Informal. O objetivo é que, mais do que sensibilizar os contribuintes, dotá-los de capacidades e doutrinas e pressupostos legais, é fazer com que passam da informalidade e formalizem suas atividades, quer seja do ponto de vista comercial e aqui particularmente do ponto de vista fiscal. Portanto, aqui mesmo para dar nota áurea que gradualmente nós, a Administração Geral Tributária, temos adotado políticas tendentes a mitigar estas situações que até então a Áurea encontrou, porque eu creio que já não vai encontrar isso, já está resolvido. Aí de encontro, vocês Mas estão é um muito para aqui. trabalho... Anualmente, o Portanto, INAPEM, com a Administração Geral Tributária, realizamos temos tido campanhas de muitas ações sensibilização formativas de literacia fiscal. exatamente, Estas ações têm estado a ajudar, a orientar. O que acontece é que nós temos que perceber, depois desse programa, os novos empreendedores precisam compreender os caminhos a seguir. Não podemos fugir do Mas está a falar do empreendedor, do empresário daqui. Por exemplo, o INAPEM, a gente vão à praça fazer este Nas trabalho praças? todo? A exceção, sim. Vão ao Nas camponês que... províncias? Claramente. Ao camponês que está lá capitão, quase não eu vou fazia aula, pedir... quase que Não, analfabeto. a ação do Deixa-me só cortar. Exato. Eu vou pedir que depois de terminar, acesse a página da Administração Geral Tributária Exato. e vai ver discriminadas as ações da AGT nas praças. E devo dar nota, desculpa aqui interromper, há 2 dias, o senhor presidente do Conselho de Administração da AGT despiu-se do fato, da elegância do escritório e foi na praça, nas ruas, regularmente sai, uma vez por semana, vai trabalhar com aqueles que exercem atividades informais. Hoje mesmo, o presidente do Conselho de Administração Geral Tributária reuniu com um grupo de empresários que exerciam atividades na informalidade e consta na página nas redes sociais da AGT. Portanto, só para dizer que não é um processo alheio à Administração Geral Tributária, mas que, no fundo, ações têm sido levadas a cabo desde a mais alta estrutura da AGT aos diferentes níveis intermédios para que, num futuro próximo, possamos mitigar as questões que a Áurea aqui levou, que nós, a Administração Geral Tributária, entendemos que existem. E com tempos temos reduzido o nosso nível de formalização das atividades econômicas e do cumprimento voluntário das obrigações fiscais tem aumentado regularmente. Hoje, aquela senhora que vendia o milho à Áurea, que sentia o medo de ir ao portal do contribuinte emitir uma fatura, é bem provável que a consciência, a mentalidade tenha sido alterada, porque lá foi um técnico da AGT e conseguiu convencê-lo da importância e necessidade deste efeito. Mas a maior parte destas senhoras, por exemplo, não têm um e-mail.
As senhoras do campo não têm um e-mail. Como é que isto funciona? E quem disse que para ter isso tem que necessariamente Não, ter eu um falava, e-mail? por exemplo, da questão do e-mail. Mas vocês não, mas não estamos a dizer que... O e-mail é só um exemplo para outros mecanismos. E eu vou também, desmistificar aqui outras obrigações. uma situação. Do ponto de vista fiscal, e vamos aqui falar um bocadinho do IVA, há contribuintes que estão num nível de execução das suas atividades, digamos, acima do intermédio. Esses contribuintes têm um nível de literacia fiscal elevado, digitalização, tem um contabilista que organiza suas atividades, submetem as suas obrigações declarativas via online e, do ponto de vista administrativo, não tem esses problemas. Existe um nível intermédio, que são aquelas pessoas que nem estão tão baixo, nem tão acima, mas estão no nível intermédio. E também existem aquelas pessoas, como é o caso das senhoras que Estão nas praças. exato, que estão no setor primário e naquelas atividades de subsistência que nem sempre até têm bilhete de identidade por qualquer motivo, né? Porque o seu desejo é a autossatisfação e, exato, exercer as suas atividades. E a AGT olha para este, segmenta num regime de exclusão, num regime simplificado e num regime geral. Aqui para cautelar esses diferentes grupos de contribuintes que exercem as suas atividades e que têm diferentes metodologias para cumprir e honrar com as suas obrigações porque tributárias. até como disse o Abdu, não são colocados de parte. Acabam por estar em maioria, né? Porque temos uma economia fundamentalmente informal. Eu começo a sentir uma maior apetência por parte dos organismos públicos de olharem para o setor informal. Eu gosto de dizer que se as pessoas, é um ditado assim, se as pessoas mais soubessem que eu vou fazer o bem, fariam o bem por maldade. É um ditado. O setor público está a olhar para organizar para o informal ou para ir à busca de para o setor mais informal. impostos? Não diria mais imposto, porque vimos que aí tem uma quantidade de receita mal explorada. Okay. Então, só essa linha de pensamento, para mim, eu acho estratégico, independentemente se está a fazer bem ou não, eu acho estratégico começar a olhar. Então, só estou a ver que há 2,2 bilhões de dólares. Fonte ou não, não estamos a falar de Kwanza. 2,2 bilhões. Essa fonte não é do INE? Mas vou pesquisar. 2,2 bilhões de dólares. Então, estrategicamente, é por isso que chamamos esse movimento não só por parte do setor público, como também por parte do setor privado. Hoje em dia, todo mundo quer ir para a economia informal. Quem abre uma padaria, o que é que faz? Já ouvimos casos, trabalhamos economia real. Exato. O homem acaba a padaria, contrata 2, 3 senhoras, mete lá fora, por vez para de vender o pão cá, para vender fora, que é no setor informal que ele fatura mais porque vende 25% a mais. Então, este setor informal é muito apetecível e isso acaba por si só por ser um dos motivos pelo qual se está a olhar para ir para a divulgação, que se quanto mais pessoas forem formalizadas, melhor, mais receita para nós, mais literacia, a hora fica com o problema resolvido, porque imaginemos, os números, nós não podemos brincar com os números falam coisas importantes. Eu não sei qual é a quantidade de milho que ela precisava, mas o milho que se perde no campo é muito e ninguém quer perder. Eu não vou estar a arar a terra durante 4 meses para depois ter o milho e depois querer que aquilo perca. Chega a hora e diz, eu quero comprar o teu milho. Não vou comprar porque senão não vou ser eu a pagar a tua... Ou seja, eu estou no regime do IVA. Se eu não pagar, se eu não comprar a fatura, se eu não pagar, se eu não receber a fatura, pagou multa. Então se organiza. No próximo período, a pessoa vai se organizar. Agora, a questão que se tem que se pôr é qual é o processo para que as pessoas do segmento informal consigam se organizar. Esta luta... É importante dizer que o INAPEM dispõe de um departamento que é departamento de formalidade da atividade econômica. Ok. Este departamento trabalha todos os dias para levar a sensibilização à atividade informal e os benefícios da formalização da atividade econômica. Mais do que imposto, nós podemos associar sempre que a formalização da atividade econômica está relacionado com o imposto, ou que a AGT é que é a entidade que mata efetivamente, diretamente, a formalização. Existe um conjunto de benefícios quando um empresário está formalizado. A dificuldade que alguns empresários que saem de imediato do informal, imagina, ele está há 10 anos na informalidade e ele tem uma transação comercial até significativa, ele até faz boas vendas e aparece uma oportunidade de financiamento. A nível de rendimento, ele tem capacidade de pagamento, mas a nível de formalização,
histórico de capacidade de rendimento, não tem, porque ele recebia os pagamentos na conta pessoal, recebia nas mãos, recebia na conta do primo, e quando ele vai para a formalização, imagina, hoje ele constitui empresa, hoje ele é uma entidade formalizada. Para a AGT e para o banco, a atividade comercial dele, para registro histórico, começou agora. No entanto, há esta reclamação efetiva. Então, quando um empresário, um empreendedor formaliza-se, torna-se empresário, ele tem acesso às compras públicas, ele tem acesso aos próprios benefícios fiscais, ele tem acesso a parcerias. É um conjunto de benefícios que na formalização torna muito mais fácil. É muito mais fácil eu vender para a Áurea quando estou formalizado. É muito mais fácil eu fazer parceria quando estou formalizado. É muito mais fácil eu ter o apoio de uma associação empresarial quando eu estou formalizado. No entanto, aliás, é Então, preciso... aí Isso concorda, também- concorda comigo que as pessoas devem começar por criar empresas. Não, Eu aqui queria aí dar uma vem- nota Só importante. no raciocínio aqui que é importante falarmos. Nós temos que perceber que, atualmente, o caminho efetivo em Angola que os empreendedores, novos empreendedores devem seguir, é a operacionalidade das instituições que afetam a vida do empresário. O que acontece? Tem o INAPEM, tem a GT, tem o Guichê e outras tantas instituições que, efetivamente, através de licença. O que deve-se fazer agora é uma luta conjunta, porque isso é multiministerial. Nós agora temos que levar o conjunto de instrumentos, de informação, que até existem. Se visitar a AGT, vai encontrar um conjunto de benefícios. Se visitar o INAPEM, tem um conjunto de soluções. Nós temos agora a fazer um trabalho, não só associar que a formalização da atividade econômica está relacionado com financiamento, mas está relacionado com um conjunto de benefícios. Por exemplo, até nem era financiamento para te vender um milho. Era só ele estar formalizado nisto e ter a fatura para poder fazer essa transação comercial que ele beneficiaria muito mais em vez de buscar um financiamento. Imaginemos que é um trabalho agora de literacia fiscal que deve ser intensificada. Nós temos que mostrar que tem-se feito. Não podemos dizer que não se fez. Faz-se muito sobre formulação da atividade econômica. Temos que intensificar os benefícios existentes e efetivo para o novo empreendedor estar na formalidade. Qual é a relação que ele tem com as instituições públicas criadas para acompanhá-lo nesse trajeto de empreendedorismo ou de empresariado. No entanto, cabe também às instituições, efetivamente, que afetam o empresário, divulgarem de forma muito mais clara, com cartilhas, publicidade, e a Rede Girassol devia, efetivamente, criar já uma rúbrica sobre cultura empreendedora. Já agora fica este compromisso, o INAPEM, a ajudar a Girassol a materializar estes processos. Tal como já trabalhamos com a GT, o INAPEM tem aqui espaço aberto para fazê-lo. Vamos criar esse minuto da cultura empreendedora, onde vamos falar Podem contar com as associações. Muito bem, ficou este compromisso. Meus senhores, nós daqui a pouco vamos começar já a avançar para as conclusões, mas antes, em termos práticos, a Áurea, Abdul também, e já falamos aqui da questão tributária, que sei que é uma das maiores dores de cabeça, mas enquanto empresários, enquanto empreendedores, quais são os grandes desafios que ainda temos a olhar para aquilo que é o nosso mercado em Angola, aquilo que é o nosso ambiente de negócios hoje? Olha, eu vou sempre pela suinicultura, porque eu gostaria que mais suinicultores nascessem no país, porque o meu sonho é ver o país autossuficiente. E tem trabalhado nisso? Tem incentivado pessoas a avançar para esta área? Eu tenho, mas é aquilo que eu estou a dizer aqui. Se eu tenho essas dores todas, fica difícil eu tentar puxar as pessoas, porque eu não quero que novos empreendedores passem pelo que eu passei. Eu quero que o caminho esteja aberto, criado, e as pessoas, quando realmente decidirem investir na suinicultura, tenham conhecimento, como aquilo que nós estávamos a dizer. Não se consegue começar na suinicultura com poucos porcos. Nós precisamos ainda pedir de forma que o governo consiga subsidiar o milho, eu não digo todo o milho, mas que tenha algumas fazendas que ele consiga subsidiar para que nós compramos o milho mais barato, consigamos baratear a ração e assim o preço da carne também chegar ao consumidor a um preço que qualquer pessoa consiga comprar. Então, tenho essas lutas todas para fazer. Onde eu estou ainda não chegou a energia, apesar de eu estar lá há 18 anos. Eu ainda trabalho com geradores, então já vê, subiu o combustível, agora estamos numa luta de refazer todos os cálculos, todos os custos, refazer tudo, ou seja, hoje eu própria não consigo aumentar a minha produção porque a gente não sabe o que esperar. O que a gente quer da economia é que ela se estabiliza para
nós podermos realmente investir tempo, esforço, dinheiro em melhorar aquilo que nós temos para poder chamar outros suinicultores, porque as pessoas também estão à espera que eu venda suínos para eles começarem. E eu não tenho hoje capacidade de aumentar a minha produção, sabendo que eu não consigo milho a um bom preço. Qual é hoje a produção da Áurea, por exemplo? Eu tenho lá uma capacidade de 1.500 matrizes. As matrizes são as porcas que dão os leitões, mas hoje eu estou a trabalhar com 400. Ou seja, 1.500 matrizes, tu estás a falar de 30 mil animais por ano. 30 mil, o mínimo, porque tu vais abater é muito mais do que isso. E hoje eu estou a trabalhar basicamente só para o restaurante, ou seja, eu baixei a minha produção a zero. A zero. E isso ainda dói, é claro que quando eu falo dos impostos, falo dessa coisa, eu falo com conhecimento de causa, porque sei que isso tudo depois é imputado no preço final da venda da carne. Ou seja, hoje não consegue vender a outros clientes? Hoje não consigo. Produz para o seu restaurante? Só produzo para o restaurante. Hoje não consigo. O custo de produção está alto demais, está acima da média, está alto demais. Não se consegue baixar esse custo de produção se não se olhar para a subvenção de combustível, do milho, né? Eu digo sempre primeiro o milho porque 100% da produção é sobre a ração. Ou seja, tu tens um custo aproximadamente 65% do teu custo total é só com alimentação. E quanto mais caro tiver o milho, pior é tu teres muitos animais. Primeiro é que não devemos esquecer que o mesmo milho que é para a alimentação das pessoas é o mesmo milho que estamos a falar para alimentar os animais. Então ainda temos essa luta. Então há uma necessidade de se pedir ao governo para subsidiar o milho, não precisa ser de todo mundo, mas que tenha fazendas específicas onde os produtores de proteína animal, porque não é só os suínos, as galinhas e os outros também, a qualquer momento também vão começar a ter o mesmo problema, porque hoje muito se diz, por que não dá um farelo? No tempo do nosso avô sempre deu-se farelo. Pô, estamos a falar em produção em grande escala, não se pode dar qualquer coisa. Eu conheço a medida Transforma Aqui, não é? Que foi lançada recentemente pelo Ministério da Indústria e Comércio e que vai ser apresentada pelo FADA. Transforma Aqui. Transforma Aqui. Exato. É uma medida de Vai financiamento. resolver este problema da área? Efetivamente, olhou uma cadeia específica, interessante, e que vai efetivamente ter esse fomento a nível dos insumos para a fabricação de ração. Exatamente. Eu vou permita-me. procurar. Vamos só ouvir rápido, Abdul, a questão dos grandes desafios dos empresários e empreendedores em Angola. A nível associativo, o grande desafio que nós temos encontrado é a capacidade do angolano acreditar no angolano e ser honesto com o angolano. Falo de forma geral. Este tem sido o maior empecilho. Vocês estão muito desacreditados, é isso? De forma genérica, há muita pouca fé nas ações. E isso impede com que possamos ir para os próximos níveis. Então, o que nós fazemos sempre é entender que nós, quando nos juntamos, não é porque nós estamos com excesso. Ao criarmos uma associação como esta só, não é porque nós temos muito dinheiro, não. É porque nós identificamos problemas e queremos que um ajude o outro. Imaginemos, vamos especular, somos 50 pessoas. É um Abdul para um mercado de 50 pessoas. Esse é o primeiro fator. O segundo tem a ver mesmo com a necessidade de nos capacitar, mas capacitação técnica. Eu brinco sempre que a minha adolescência foi com as ciências econômicas. Hoje em dia não tenho um domínio da ciência prática, da economia real, que é o caso da Áurea. Então, olhar também para este aspecto. Nós temos que olhar para isso. Ninguém vai vir, olha, vai cair um conhecimento da noite para o dia, vou aprender a fazer ração ou o que for. Então, são as duas grandes dificuldades. A união e a competência técnica divulgada, porque existir, existe. Mas tem que ser divulgada, como disse agora o colega do painel, porque não promover esse tipo de iniciativa, para que comecemos a criar mesmo efeito bola de neve. Todas as economias a nível global foram se transformando desta forma, efeito bola de neve. Alguém faz bem, o outro copia, não é mal copiar nem ser copiado, o outro vai fazer melhor e isto funciona. É o nível que nós temos. António, estava a pedir a palavra? Bem, estava a dizer que, sim, a Administração Geral Tributária e através do seu Conselho de Administração tem gestado um conjunto de ações visando estreitar melhor relações com os contribuintes. Recentemente foi aprovado um estatuto orgânico e nela
portanto, incorpora um departamento que é o Gabinete de Assistência, o Gabinete de Comunicação e Assistência ao Contribuinte. O foco é, portanto, ter o contribuinte como a peça-chave na relação entre o fisco e o contribuinte por via dos impostos. E nós temos um departamento, que é o Departamento de Assistência ao Contribuinte. Qualquer dúvida no processo de constituição de empresas, de liquidação e pagamento de impostos, poderão entrar em contato com esse departamento. E é um terminal, se permitir, posso deixar aqui. Portanto, é o 923 16 70 10, repito, 923 16 70 10, ou o endereço eletrônico apoio.agt@minfin.gov.au, em que os contribuintes poderão, através destes contactos, solicitar melhor orientações, liquidar os seus impostos, pedir apoio sobre qualquer, portanto, digamos, divergência existente com os contribuintes. Há uma equipa de apoio 100% aos contribuintes. Questões que estão a ser aqui levantadas, e aqui a ideia é desmistificar, portanto, que foi aqui evidenciado de que os impostos ainda constituem um perigo e um medo para a sociedade. Não, os impostos resultam de um direito cívico e moral. As grandes sociedades, é aí onde estamos a concorrer, constroem-se com o cumprimento voluntário das obrigações fiscais. Em sede do Orçamento Geral do Estado e outras leis avulsas, aqui sobretudo o Código dos Benefícios Fiscais e não só, portanto também é um conjunto de incentivos, apoio e benefícios fiscais que por qualquer motivo os contribuintes desconhecem. Repito, havendo dúvida, poderão entrar em contacto com os números aqui, os contactos aqui deixados. E recomendamos vivamente que todos aqueles que decidirem optar pelo mundo do empreendedor, é importante que previamente conheçam os pressupostos inerentes ao exercício dessas atividades. Okay. E aqui do ponto de vista fiscal, administrativo e não só. Porque aí já disse sim, que a omissão não lhe vai impedir... Exato, poderemos mitigar determinadas situações deste pressuposto. Okay. Mas dizer de braços abertos de que a Administração Geral Tributária está disponível a todos aqueles que, por qualquer motivo, quiserem apoio ou pretenderem mitigar as incongruências existentes. Bacharro, vamos olhar para números e é importante também falarmos disso. Por esta altura, quantos empreendedores já, digamos que afirmados no mercado e também aqueles que vocês estão a fazer acompanhamento, quantos são? Há um número de novos empreendedores que vocês estão a fazer acompanhamento naquelas fases todas de que falava, sensibilização, formalização? Olha, não iria precisar aqui dados, mas poderíamos a posterior partilhá-los, se calhar nas rúbricas que vamos... Por exemplo, se olharmos para aquilo que foram os primeiros 6 meses ou o primeiro trimestre. A nível nacional, nós recebemos diariamente empreendedores que nos procuram para variadas situações, desde informações, inclusive. É interessante aqui enfatizar que nós somos procurados até para passar informações de outras instituições, porque no final do dia o empresário angolano sente-se que, indo no Instituto de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, há um conjunto de instrução para todas as instituições, inclusive até informações voltadas à AGT, à Constituição de Empresas, essa orientação toda. Nós ali recebemos diariamente empreendedores tanto para apoio na orientação da construção de empresa, tanto de apoio para a elaboração de estudo de viabilidade e planos de negócios, como também para apoio a nível de formação e muito sectorial, a nível de vários setores, desde agricultura, pecuária e outras atividades, inclusive também para cooperativas. Nós, efetivamente, hoje, com a intensificação das nossas soluções a nível do mercado, do dia 29 de maio, lançamos um conjunto de projetos que visam atender diferentes setores. Isto facilitou e tem estado a ser um caminho mais facilitado para que quem atua no setor da pecuária ou da agricultura nos procure através do projeto Senagro, que é o Centro de Inovação do Agronegócio, um projeto criado pelo INAPEM para poder atender especificamente aqueles empreendedores do setor agro. Por exemplo,
e instruí-lo, dar-lhe instruções tanto de gestão, tanto técnica, para não entrar efetivamente num sonho fracassado, que possa conhecer os caminhos, as licenças e também que dentro do Senagro criar aí um conjunto de mercado para eles. Para nós, na PEM, o que nós estamos a olhar para um caminho de novos empreendedores é criar instrumentos que atendam à necessidade específica de cada setor. Por exemplo, nós aqui temos um colega do painel que é de uma associação. Nós temos o Bonase, que é um projeto que é a Bolsa Nacional de Associações Empresariais, porque nós entendemos que há necessidade de maior orientação e instrução dos empresários na sua localidade, através de uma organização, de uma instituição organizada. Neste momento há empreendedores em incubadora? Projetos? Sim, nós apresentamos recentemente o Tuendi. Se visitar as nossas páginas, e levamos para a Angotic, quem esteve lá viu, os jovens do Tuendi, que foram incubados durante 2 anos e desenvolveram uma série de projetos, desde a agricultura, comércio, desde as áreas de sustentabilidade. Toda essa informação está disponível nas nossas páginas. E esse programa Tuendi, nós estamos a levá-lo a nível nacional. É um programa de incubação de startups, em que o empresário ou o empreendedor vá para o INAPEM, encontra um conjunto de apoios, desde o recebimento da ideia, formação, orientação, encontra mentores dentro da incubadora. Nós temos a incubadora em Luanda, na ZE, temos a incubadora na Huila, e esse programa Tuendi é um programa de incubação desenhado pelo INAPEM para efetivamente abraçar este conjunto de iniciativas e encontrar um mercado. Além do Tuendi, que é um programa já consolidado e com resultados concretos, temos o SISU, que é o Centro de Incubação de Startups Universitárias, o que acreditamos que queremos começar a deixar de formar desempregados, então precisamos começar a incitar a partir da universidade o empreendedorismo. O SISU é um projeto que vai estar presente nas universidades, onde os estudantes poderão encontrar dentro do SISU um conjunto de apoios de incubação e aceleração das suas iniciativas empreendedoras e poderem encontrar mercado a nível. Muito bem. Áurea e Abdul, rapidamente, em 1 minuto, quiçá, como é que vocês olham para a relação empresário-banca? E pai, eu pelo menos acho facilitada, não encontro dificuldade, porque tenho a contabilidade organizada, os impostos todos pagos, então tudo isso fica facilitado. Então não posso falar mal da banca, porque torna tudo facilitado. Eu, por isso, aconselho as pessoas a começarem sempre com a criação da empresa, pagar os impostos, saber o que estão a fazer. Não, eu não tenho problema com a banca e a qualquer momento que eu precisar. Mas dos empresários e empreendedores com quem lida, tem ouvido muitas reclamações da dificuldade que têm para ter acesso ao crédito, por exemplo? Tenho, mas as dificuldades são essas. As pessoas não têm a empresa criada, a organização não tem a contabilidade organizada, não pagam impostos, logo não conseguem ter uma certidão de não devedor, tanto da AGT como a Segurança Social, que são um dos pré-requisitos para se conseguir o financiamento. Abdul, vocês trabalham neste sentido também? Não, nós trabalhamos apenas na divulgação. Okay. Neste caso, o que eu diria é procura as instituições reconhecidas. Nesse caso, para quem tem uma PME, como é que chama? MPME é o termo correto. Procura o INAPEM, tem incubadora, tem aceleradora. Exato. Dentro do setor financeiro, para quem já está num outro nível, existe a área de banca de investimento, em quase todos, para a área de financiamento, mas para a área de investimento, que é uma outra área, a área de investimento. Como é que vocês levam os empresários para lá? Na verdade, nós realizamos o workshop, realizamos evento, temos produtos e projetos já disponíveis. Há, nesse momento, um projeto designado Aldeamento Sustentável, que consiste em misturarmos o que existe no agronegócio com o setor habitacional. O projeto vai ser lançado em breve. Temos também uma revista que está para sair, designada a revista ASOI. Já capacitamos algumas pessoas, temos um outro canal chamado Perspectivas de Investimento. É um evento ministrado simplesmente por mulheres, em que apresenta o seu ponto de vista em diversas matérias. Então, nosso trabalho é este, é divulgação, pesquisa, evento, para dizer que a ASOI foi constituída oficialmente, formalmente, como estamos aqui a falar, em janeiro deste ano, e de janeiro para cá já capacitamos 100 pessoas no primeiro período, já temos esse projeto já pré-feito, já começamos a desbravar as oportunidades que existem na nova
na nova divisão política administrativa, Mochico-Leste, Cuando e outras províncias. Então, este é o que a SOI tem feito, tem levado as oportunidades do país para o mercado. Há muitas oportunidades. E repara, em todo o nosso discurso, eu vou parabenizar aqui o painel, em momento nenhum nós falamos sobre o setor que mais traz receita para a economia, que é o setor de óleo e gás, petróleo. Então, isso acaba por demonstrar que realmente estamos a divulgar a diversificação, e foi de forma involuntária. Sim. Estamos a divulgar a diversificação econômica. Então, é isto que a SOI olha. A SOI está a olhar, sem desprimor ao setor primário, petróleo, nós estamos a olhar para todo o campo econômico e divulgamos ele. Muito bem. António, quer acrescentar alguma nota? Bem, eu termino aqui com a deixa da Áurea, quando questionada das principais dificuldades que tem, e disse que nem tem porque cumpre com as suas obrigações aqui tributárias. Portanto, é interessante disto tudo isso. Não obstante as dificuldades que ela passa e está a representar o setor empresarial, que são os contribuintes, que entendemos que têm dificuldades, no entanto, um dos pressupostos para o bem-estar do ponto de vista fiscal é ter a situação de imposto regularizada. E nós, a Administração Geral Tributária, estamos de braços abertos, entendemos as preocupações existentes, mas nós somos regidos por disposições legais, e aliás são estas que materializam o princípio da igualdade. Portanto, nós não queremos uma nação em que tem o Abdul que não paga imposto e tem a Áurea que paga o imposto, porque do ponto de vista econômico isso distorce a concorrência. Depois o Abdul vai pagar a dobrar. Né? Estamos aqui para dispor os canais necessários e importantes para que possamos ter um Estado fiscal, aquele capaz de realizar despesas públicas por via dos impostos. Estamos segmentados em todo o país, temos atualmente 7 regiões tributárias e todos aqueles que, por qualquer dúvida, quiserem entrar em contato com a AGT, temos repartições fiscais, postos fiscais e os canais de atendimento da Administração Geral Tributária. Muito bem, senhores. Nós queremos agradecer pelas vossas presenças e reiterar aqui o convite para próximas oportunidades, para que regressem para falarmos muito mais, porque com certeza que ainda há coisas que podemos continuar a falar. Áurea Machado, Abdul Sachie, Vache Rô Thomas e também António Braça, bom regresso, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 A você que esteve a acompanhar-nos também a partir da sua casa ou do seu local de trabalho, muito obrigado. Nós voltamos na próxima segunda-feira para mais um Girassol Debate. Na quinta-feira temos especial entrevista e amanhã, a partir das 7 horas, temos o Manhã Girassol nos canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV e o Bom Dia com Energia na 102.7. Boa noite, fique bem.